Oi gente, eu sou Camila Vital, pediatra, e você está no Vida de Crianças. E hoje a gente vai falar de um tema que a maioria dos pais, se não muitos, chegam queixando, né? Meu filho não come. E agora? E isso é consulta para mais de hora, mas eu preciso te adiantar que o seu filho não vai comer igual um bebê de 9 meses que dava tudo que você queria e ele abria a boca. Na verdade, se seu filho já tem 2 anos e ele começa a ter acesso a outros alimentos, é muito habitual que ele comece a fazer escolhas. E além disso, a necessidade em quantidade de um bebê é diferente de uma necessidade de uma criança de 2 anos. Então precisa, caloricamente falando, de menos quantidade. Então isso é importante vocês saberem, né? Só que assim, com mais frequência, a gente tem visto problemas alimentares mais graves e isso tem me chamado muita atenção nas consultas. Então é muito normal que a mãe chegue para mim e fale: doutora, a senhora não está entendendo. Ele só toma mamadeira. E se eu deixar ele sem a mamadeira, aquela mamadeira específica, ele não toma nada de jeito nenhum. É diferente de uma criança que vai chegar para mim no consultório e que a mãe vai falar: doutora, ele só quer comer pastel de queijo. Pastel de queijo, ele só aceita bolacha, com 2, 3 anos. Ele não come arroz, não come feijão. Outro dia falei com a mãe, falei, eu também não queria comer arroz e feijão se tivesse o pastel de queijo e a bolacha recheada, é mais gostoso, né? Então, assim, a gente precisa saber o que é plausível do que não é. Então, as minhas dicas são: se o seu neném está na introdução alimentar, aproveite esse período para colocar nele tudo que você puder e quiser. Então, verdura, legume, fruta é a hora de tentar apresentar, porque quando começar a escolher, eles ficam realmente mais chatos, assim, a grande maioria. E depois, se isso virar um problema por volta de 2 anos, uma coisa que tem um pediatra que eu adoro fala e eu super concordo: é melhor você dar poucas coisas saudáveis do que muitas coisas não saudáveis. Isso é o passo número 1. Número 2, meu filho não comeu, ai meu Deus, ele vai passar mal e tudo, vou lá e dou a mamadeira. Se você substitui por leite tudo, ele não vai ter fome e não vai ter a necessidade de provar outras coisas. Então, assim, a necessidade calórica de 2 mamadeiras, uma no começo da manhã e outra à noite, já está atendida. Não fique substituindo toda hora por mamadeira, ofereça outras coisas, ainda que em menor quantidade várias vezes. E assim, o processo de alimentar, ele inicia assim, não é você colocar no prato e fazer o menino comer. Às vezes vai demorar um pouco mais, então assim, às vezes vai depender dele aceitar, primeiro enxergar, depois cheirar, depois tocar, até chegar a provar um pouquinho, um grãozinho, e aquilo ir aumentando. Uma coisa super importante que eu quero falar com vocês e que já é uma prática minha: atualmente o pediatra não é obrigado a fazer tudo, e quando as coisas complicam nessa parte alimentar, a gente precisa de ajuda. Então eu sei que para muita gente que mora em cidade pequena, que não tem acesso, as coisas são diferentes, mas na grande maioria das vezes, a gente vai poder contar com um nutricionista para ajudar nesse processo. E quando é uma seletividade alimentar importante, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então é bem comum quando as mães estão muito preocupadas e a gente não consegue fazer uma orientação no consultório que deixa ela tranquila. Se eu tenho a oportunidade de contar com uma equipe de psicólogo, de fono, de TO, de nutricionista que vai me ajudar nesse processo, por que não fazer uso dele? Eles vão avaliar várias coisas. Primeiro, se não é um processo sensorial, se não, a experimentação, eles vão começar a trabalhar a cabeça da criança, eles vão orientar a gente a como fazer isso de uma maneira adequada, ao que fazer com tranquilidade. É muito comum que os pais cheguem pra gente falando: doutora, eu fui num outro pediatra e ele falou que era para deixar meu filho passando fome. Uma mãe, há umas 2 semanas, falou comigo: eu deixei o menino passando fome e eu achei que ele fosse desmaiar. Então, assim, a gente precisa saber o que é
plausível nesse processo. Primeiro que eu acho que ninguém precisa sofrer demais e sozinho. Então, se eu tenho a oportunidade de um nutricionista me falar o que é que a gente, até aonde a gente pode ir, um psicólogo da parte comportamental me ajudar nesse processo, o fono, avaliar se é mastigação, se tem alguma coisa da parte de todo o aparelho da boca, se é motilidade, se ele não engole, trazer a criança para dentro da cozinha, fazer receitas, provocar a curiosidade dela, até que ela comece a, de repente, acostumar com aquilo, suportar aquilo, até iniciar, ter a curiosidade de provar, né? Então, meu filho não come, que é uma máxima que a gente ouve desde a época da vovó, hoje não precisa ser tratado como antes. A gente pode ter uma abordagem respeitosa em relação à criança e é importante vocês saberem que existe todo esse processo de ajuda, né? Eu sempre falo, pessoal que está do outro lado e está em cidades que não tem essa gama de coisas para oferecer, hoje a gente tem a ajuda da internet, que é super importante. Então procurem, existem perfis de mães principalmente, porque mãe faz toda a diferença na vida da pessoa, que são nutricionistas, que passaram por isso e que trabalham com isso e podem te ajudar nesse processo, falando da dor que ela teve e como que ela fez para melhorar isso. É super importante falar que assim, a gente vai ter a ajuda de uma equipe multidisciplinar, mas a base disso vai ser uma terapia familiar, porque vocês vão ser orientados, mas precisa ser colocado em prática, né? Então eu acho que tudo é uma questão da gente acolher essa dor, apoiar essa dor e traçar alternativas de como conduzir isso da melhor forma possível. Então não é justificativa, meu filho é assim, você tem como, através da internet hoje, achar por pessoas que também compartilharam dessa dor e conseguiram alternativas. Fiquem na cabeça de vocês isso, que é um processo de construção, a alimentação, né? Esse processo começa ainda na vida intrauterina. Então é um processo de, quando a introdução alimentar, você começar a fornecer, aproveitem a introdução alimentar para vocês colocarem o que vocês quiserem, porque é a fase mais fácil da gente começar a apresentar. Depois, quando escolhe, como tudo na vida, as coisas vão ficando diferentes, né? Então fique com isso na cabeça, é melhor a gente oferecer pouca coisa saudável do que muita coisa não saudável. Ai, gente, uma coisa super importante que eu esqueci de falar. A gente não pode exigir que o nosso filho coma salada se ele não vê a salada na mesa e se a gente não faz. Então lembrar que, como tudo na vida, a gente é modelo para o filho. Então é preciso ter salada na mesa, é preciso que você coma para mostrar para ele que é bom, para ele ter coragem de tentar experimentar. Isso é fundamental. Então, assim, é importante que o pai sirva de modelo durante, ainda mais se é difícil, faz barulho, que delícia! Ai, vamos colocar de repente um limãozinho para ver como é que fica? Aguce e seja modelo também para o seu filho, isso é fundamental. E se ficou alguma dúvida quanto a esse processo, se vocês gostariam que eu falasse mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!